pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim aqui reagir a um vídeo que foi pedido pra mim por alguns inscritos aqui do canal, que é sobre o que Evangelho realmente é, quadro do canal Quadro em Branco, tá? E eu já quero mandar um beijo aqui pro Ramon, que é inscrito do canal, e ele tá lá no grupo do WhatsApp, e ele é muito fã de Evangelho, né? Então um beijo pra você, ele foi uma das pessoas que me indicaram esse vídeo, né? Demorou um pouquinho, mas saiu. Então bora lá ver como é que ficou. Vamos não conversar muito, porque eu tô numa posição muito ruim aqui. E o vídeo ele tem 18 minutos. Super sincero, né? Link original embaixo na descrição. Vários vídeos, várias vezes aos dias. Gênesis Evangelion é um anime que se passa após o chamado Segundo Impacto, evento ocorrido quando o humano entrou em contato com Adão no Polo Sul, acarretando a extinção de 50% da população. No ano de 2015, a humanidade, descendente de Lilith, segue se defendendo da ameaça dos anjos, descendentes de Adão que poderiam causar um terceiro impacto. Mas Lilith não é do mal? A organização religiosa que detém os manuscritos do Mar Morto cria a NERV, parte da organização chefiada por Gendo Ikari, responsável pela construção dos Evas, máquinas orgânicas imensas que podem ser pilotadas somente por crianças que conseguem atingir a necessária taxa de sincronização, tudo como parte de uma corrida contra por isso que fala sincronia plano de perfeita. instrumentalização humana, a destruição total das barreiras de ego que resultaria em uma grande consciência coletiva representando uma espécie de ascensão à divindade e, por que não, a realização de objetivos pessoais. Se isso tudo pareceu um tanto quanto confuso para quem ainda não assistiu Evangelion, fica tranquilo. Isso também é muito confuso para quem já viu a série. Eu mesmo nem teria conseguido escrever essa parte do roteiro se não fosse o vídeo super didático, mas ainda com suficiente personalidade para não ser mais um desses vídeos enfadonhos de explicação do YouTube, do VideoQuest, que eu vou deixar na descrição, mas esse é exatamente o meu ponto. Em Evangelion, o conceito não é tão importante assim. Essa hora já deve ter um monte de fã super nervoso com o que eu acabei de dizer, mas esse culto à mitologia começa a ficar meio problemático à medida que vai criando a falsa ideia de que não entender essa organização muito específica de eventos significa não entender a série, onde na verdade deveria existir uma afirmativa ainda mais adequada. Decorar todos os elementos mitológicos de Evangelion não significa absorver tudo que Evangelion tem a dizer, até porque isso nem de longe é a prioridade. Calma que nada do que eu disse aqui significa que alguma coisa é simplesmente jogada. No geral, eu acho super eficiente como analogia. Conceitos como Adão, Lilith e Eva são todos cuidadosamente localizados na trama, de forma até menos óbvia do que poderia. Em alguns textos, Lilith é descrita como a primeira mulher que se rebela por não aceitar uma posição inferior ao homem, já que ambos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. A decisão do anime é a partir desses dois símbolos iniciais, Adão e Lilith, em vez da mais disseminada figura da Eva. Na trama, os Evas são clones subservientes de Adão, que podem ser controlados, como um análogo da mulher domesticada sendo feita a partir da costela de Adão na Bíblia, já antecipando uma discussão de gênero que Acho que eu nem entendi. trama. Ou vocês acham que a Arei recusando ser invadida pelo Gendo enquanto diz que não é a boneca dele, só é importante porque Lilith rejeitou Adão? Esse é um caminho comum à estrutura de Evangelho, as referências externas servindo como função prática para então representar algo internamente. Vamos pegar o campo ateu, ou o campo de terror absoluto, que na prática é tipo um campo. Eu acho que se eu tivesse assistido o anime, acho que faria mais sentido, para atacar né? quanto para se proteger, e por isso só um seria capaz de destruir o outro. Se a gente trouxer para a filosofia, remete diretamente ao dilema do ouriço, que inclusive chega a ser mencionado, uma parábola escrita pelo Schopenhauer que fala sobre ouriços que podem morrer de frio se afastarem demais, mas se machucam com os espinhos uns dos outros quando se aproximam. Esse é o subtexto filosófico por trás do campo necessário para se proteger e que também pode machucar. Isso, se tu preferir, para essa direção. A direção que o anime vai... A barreira que todos têm em seus corações. Cara, não é tão difícil assim. No fundo, por mais raso que possa parecer, o campo ateu, o dilema do ouriço, significa isso aí mesmo. A ideia de que quando a gente se fecha, pode machucar os outros, mas quando se abre, pode acabar se machucando. Num sentido emocional mesmo, que qualquer pessoa pode entender e se identificar. Acho que eu entendi. No final das contas, é sobre isso que o anime é. É isso que Evangelho quer responder. É muito preciosismo levantar a barreira de uma suposta intelectualidade hipercomplexa por trás da obra, quase como se quisesse provar alguma coisa pra si mesmo ou simplesmente afastar o telespectador mais casual, como se ele não merecesse aquilo ali. Nem o próprio anime se leva tão a sério. Ele tira sarro dos personagens imponentizões que, mesmo passando um calor da porra, não podem perder a postura. É meio que os criadores dizendo: ei, tá vendo? Por trás de toda essa roupagem tem pessoas ali. Pessoas. E no máximo isso pode parecer complicado em Evangelho. A roupagem, anjos, Evas, essas coisas. Mas tipo, coisas como a semente de Adão e de Lilith, como vieram parar na Terra, quem diabos trouxe isso? Essas informações existem, mas nem chegam a ser discutidas no anime. Em suma, elas não importam. É sério, o cabo de energia dos Evas se chama literalmente cordão umbilical.
E sem ele, essas crianças não conseguem funcionar por mais de 5 minutos. Não é tão difícil assim. Essas questões sobre mãe, a relação com o pai, são questões universais. O que move a série são conflitos humanos que qualquer pessoa pode pegar. Basicamente, personagens. Os caras que não são personagens, os caras da Cilly lá, que só funcionam pra trama andar, tem uma hora que eles são substituídos por umas pedras gigantes e não faz falta nenhuma. Argumento que é a mesma coisa que eles, mas pelos próprios motivos, sentimentais e egoístas, humanos, esse sim importa e é super caracterizado até o fim. Entendi. Entender a referência, a parte externa, ou até mesmo a parte objetiva de Evangelion, é focar só numa parte, muito provavelmente a menos importante. O fato é que a pessoa que assistiu o anime e não conseguiu se situar nas referências bíblicas, na parte tem questão da Bíblia, né? Todo mundo que entende a Bíblia. Conceitos tecnológicos e mitológicos mitológicos, bíblicos, muita coisa, hein? Não entendeu o arco principal de Evangelho. Até a instrumentalização humana, um dos pontos mais importantes da trama que acontece mais pra frente, por mais que evoque grandes questões filosóficas sobre convívio e sociedade, por mais que na prática represente interesses minuciosos de cada parte da série, subjetivamente tá ali com a função de levantar uma grande questão. Eu, como indivíduo, tenho valor? Sobra pro Shinji responder essa pergunta. Tadinho do Shinji. Acontece que o Shinji é um personagem que desagrada muita gente. No meio de toda a empolgação de monstros e robôs gigantes, fortalezas subterrâneas e o destino da humanidade em risco, o Shinji é a criança que olha pra tudo aquilo e diz: não, eu não quero fazer parte disso. Os primeiros 2 episódios da série me pegaram em cheio, não só porque o conflito do primeiro não é a luta contra o anjo, mas a decisão de pilotar ou não um Eva. A sequência me pegou em cheio porque o segundo, depois de finalmente lançarem a armadura pra superfície, o que a gente tem é toda uma primeira metade totalmente anticlimática, onde nenhum tom vitorioso paira, mesmo que o anjo tenha sido derrotado. O episódio acaba com o Shinji surtando ao lembrar que o próprio robô surtou e, bom, Evangelho é bem mais fudido da cabeça do que no final do primeiro episódio, o pseudo-triunfante podia dar a entender. Hoje em dia, algumas dessas características porque as pessoas falam que pra assistir tem que entender, ter a mente aberta. Foi o primeiro em muita coisa. Imaginar que colocar o peso do mundo nas costas de crianças, ainda mais quando foram abandonadas, perderam a mãe e nunca se encontraram exatamente em lugar nenhum, pensar que isso acabaria com o psicológico delas ainda mais foi muito sagaz e importante. O Shinji é um personagem passivo, que não consegue se impor e, de fato, não tem muita personalidade. Mas mais importante do que isso, ele é complexo emocionalmente. Muito diferente do estereótipo ativo e unidimensional com que o homem costuma ser representado. Ideais de honra, coragem, propósito... diferente também dos outros protagonistas shounens, né? Que eram inerentes a ele. O fato de que todas as mulheres na volta dele têm muito mais ação e gerência do que o próprio Shinji provavelmente agrega bastante do quão fácil é pra boa parte das pessoas que naquele lugar não fariam metade chamar ele de Kunamori. O Shinji sente medo, não se enxerga capaz nem merecedor do próprio lugar e o anime tá muito mais interessado em entender de onde isso surge e observar outras possíveis qualidades nele do que entregar uma experiência menos intimista nesse sentido. Gendo, o pai dele, incorpora toda a autoridade e agressividade esperada do Shinji e tá longe de ser um personagem agradável, por mais que tenha uma motivação delicada também. Todos os personagens de Evangelion passam por esses momentos onde a gente descobre o que tem por dentro do que cada um interpreta, como quando a Asuka confessa porque queria que olhassem pra ela, ou quando a Misato se dá conta de que odiava o pai, mas acabou se interessando por um homem igual a ele. Nossa, que triste! A passagem preferida é uma onde a Hitsuko explica que o supercomputador Mag é composto por 3 aspectos da mãe dela. É como se ele estivesse falando inglês, japonês pra mim, mas e ela como mulher. A Hitsuko acha que nunca vai ser mãe, então não entende esse aspecto. A respeito como cientista. Como mulher, chegou odiado. A explicação de como o computador resistiu à invasão do vírus naquele episódio não acontece no âmbito tecnológico, por mais que a gente saiba que cada um dos 3 programas tenha diferenças sutis. A parte que resistiu continha a personalidade da mãe da Hitsuko como mulher. A explicação é que, igualzinha a mãe dela, o computador se manteve fiel a esse lado até o fim. Intencionalmente, conflitos humanos. Então, lógico que quando os prazos e a verba para a produção do anime apertassem e eles só tivessem 2 episódios para terminar a série, a prioridade seria... Existe uma generalização estranha na internet de que Evangelion fica bom mesmo lá pelo episódio 16, né? Muito bom até o 24, e os episódios 25 e 26, os últimos da série, são um lixo. Eu tenho meus problemas com isso. Vou ter que assistir pra ter certeza. Os episódios sejam objetivamente muito eficientes em estabelecer o tom e as bases da história, essa primeira metade do anime realmente é bastante episódica, e a gente só vai sentir que a trama tá avançando pra uma conclusão mais pra frente. Agora, validar essa parte como um bloco isolado da série, pintando a primeira metade toda quase como algo que a gente simplesmente tem que suportar pra chegar na parte que vale a pena mesmo, aí a gente já tá misturando as coisas. Todos esses 15 primeiros episódios, eles não são suportáveis, eles são essenciais. Não só porque estabelecem todos os símbolos e conflitos que vão explodir mais pra frente, mas porque param, respiram e se preocupam com o objeto principal de Evangelho.
personagens. Desde tipo, o anime gira em torno disso, dos personagens, né? Da complexidade dos personagens, não dos outros acontecimentos. A ideia é que as pessoas ficam assistindo, né? Tentando entender sobre o universo, os Evas, essas coisas, tudo. E não é isso que a Evangelho quer focar. São extremamente inventivas e têm valor por si só. Uma leveza no ponto certo para não ofuscar a dramaticidade da série, mas também não deixando cair para algo pedante. Esse preciosismo todo que relega a primeira metade do anime a um lugar inferior, quase passável, reflete a mesma miopia que eu venho apontando até aqui. Essa mania de pensar Evangelion principalmente como uma sequência de eventos e não como um estudo profundo de personagem. E o exemplo máximo disso se encontra logo à frente. A rejeição absurda que os 2 últimos episódios da série sofrem. O que mais se ouve por aí é um pessoal batendo na tecla de que esse final é mal feito, de que os criadores ficaram sem verba e fizeram qualquer coisa desastrosa que estava longe de ser a intenção inicial, e por isso eles não têm valor. Eu não tô aqui para discordar da parte externa, onde realmente já foi relatado em várias ocasiões que de fato houveram problemas na produção, mas as pessoas têm que parar com essa mania de descreditar artisticamente o resultado de algo pela limitação de recursos. Talvez foi feito de propósito, né? Isso seria invisibilizar uma quantidade incalculável de artistas que produzem obras-primas com o mínimo de recurso possível, um pensamento que beira o elitismo forçado e aqui ainda se mescla com uma outra problemática que vive sendo levantada na arte, a intencionalidade do autor. Obras de arte são produtos do seu tempo, consequência de 1 milhão de influências complexas que vão muito além do que o autor sabe descrever. Não é porque você quer fazer um filme denunciando o racismo que você automaticamente não é racista, por exemplo. Quando a gente fala de arte, por mais que profundo, uma coisa outra, não dá pra resumir uma obra o que o autor quis fazer, mas sim o que ele concretamente fez, o que ele entregou no final. Não, pior que é verdade, né? Porque você vai falar uma coisa se tá boa ou não é pelo resultado, não pelo que queria que tivesse acontecido. Um esquema único que funciona demais no sentido subjetivo, saltando de personagem em personagem, caso em caso, como o anime se refere. Ele vai repetindo frames e frases que vão colocando a superfície de cada personagem contra a parede, como metáfora para eles próprios martelando essas perguntas na cabeça, sufocados pelo julgamento alheio enquanto expõe os conflitos internos. Em algumas partes, de um jeito até bem simbólico, como quando a gente vê a Misato cada vez mais quebrada por dentro enquanto organiza tudo por fora, mas no geral esses personagens que até então guardavam muita coisa para si, são obrigados a se abrirem de forma bastante direta. Tadinha, é só prestar atenção. Eu pensei que ela era tão foda, né? Talvez tecnicamente seja um improviso, mas não tematicamente. É um exercício de metalinguagem muito interessante. Quando a instrumentalização humana começa, a gente sabe tudo o que precisa saber, todas as almas vão se tornar uma grande consciência coletiva, e pronto. Eles literalmente escrevem na tela, temos pouco tempo pra isso, então bora pros personagens. Lembram que eu falei sobre prioridade? É isso que mais incomoda esse público seletivo de Evangelho. Público o final da seletivo, série né? não ser nenhum espetáculo megalomaníaco, mas sim um movimento sensível. Não, parece que nem foi bom, né? Pelos comentários que eu vejo. Por mais que o anime não tenha realizado... E quando eu conheço pessoas que gostam da obra, né? Gostam mesmo, realmente. Desde o começo. O lance de usar os rascunhos do último episódio está longe de ser uma prova de que foi mal feito ou algo do tipo. É inclusive uma forma muito inteligente de representar graficamente o que a narrativa está nos dizendo. Os personagens se despindo de toda a parte externa e se expondo ao máximo. E se a gente quiser explicar no sentido prático da trama, representa também os corpos se dissolvendo aos poucos por causa da instrumentalização. Isso é o mais longe que esses episódios chegam de ser uma experiência confusa. A parte visual. De um ponto de vista do texto, ele é bem didático, pra falar a verdade. A narração chega a dizer que tudo aquilo são formas que representam eles. E deve ter a narração também, né? O arco principal de Evangelho é basicamente sobre como Shinji não via sentido para a própria existência, e aos poucos vai começando a se identificar como piloto de Eva, não porque queria isso, mas porque fazer o que mandam era um tipo de mecanismo de defesa. E se não fizesse entendi, lembrei dos rap nerds que eu ouvi, que toda vez que ele fazia alguma coisa que as pessoas pediam, ou que ele tinha que fazer, que só ele podia fazer, ele era elogiado. Sociedade japonesa, mas é um tema universal, se enxergar não como função, mas como indivíduo, e aprender a se amar também. Shinji se odiava e por isso não podia amar os outros. Sem nada, sem ninguém como referência, sem perceber o valor da diferença entre as pessoas, ele não tinha como enxergar a si mesmo. É por isso que ele nega a instrumentalização, onde o outro não existia. É só aqui que ele percebe que os outros na volta dele também passavam por isso. Que viver num mundo isolado pode ser mais doloroso. Que ele só, tipo, todo mundo vivia nesse mesmo ruim, compartilhava desses sentimentos, né? Só que todo mundo ficava isolado, né? Aí lembra a questão do ouriço que ele deu lá no começo, né? Um exemplo. Tem uma cena onde ele chega a falar que a areia lembra a mãe, e confrontando a imagem do pai, o outro através dos anjos, a gente vê na passagem onde a palavra inimigo fica sendo entrecortada com as imagens dos anjos e então do Gendo, pai do Shinji, o Shinji finalmente consegue se reconhecer como um indivíduo singular, único exatamente por causa de seus laços com o próximo. Não como uma forma de dependência, mas percebendo que isso pode ser eu em relação ao outro. Até
Deus Mãe? Obrigado, Pai. E a todas as crianças que conseguiram chegar até ali, parabéns. Esse final é lindo. E aí, televidente do Evangelho? O diretor do anime, o Hideaki Anno, passou por uns períodos bem difíceis de depressão e o Evangelho surgiu da canalização desses sentimentos. O Shinji incorpora não só a própria experiência do diretor, como abraça qualquer japonês médio com dificuldade de se relacionar, que não vê propósito na vida, e a série termina com uma mensagem encorajadora nesse sentido. É admirável o resultado de experiências tão complicadas ser algo tão positivo. Mas não era o que o público queria. Os 2 últimos episódios são mal recebidos até hoje por motivos parecidos, mas na época a recepção foi ainda mais violenta. Desde ameaças de morte que o diretor recebeu até pichações na sede da Gainax, a produtora do anime. O resultado disso é o filme The End of Evangelion, que estruturalmente é dividido em 2 metades, episódio 25 e 26, e muitos consideram o verdadeiro final de Evangelion. Vamos falar um pouco sobre isso. Esse filme já começa com uma das cenas mais chocantes da série, o Shinji se masturbando pra Asuka no hospital. É importante reforçar que ao longo dos 26 episódios do anime, por mais que o Shinji tenha seus problemas e não necessariamente a melhor relação do mundo com as pessoas na volta dele, ele é significantemente mais inofensivo do que nesse filme, onde não só nessa primeira cena, mas em outras 2 até o fim, ele agride a Asuka, objetivamente falando. Não só isso, mas o filme também entrega todo o espetáculo visual cobrado, desde o final apoteótico até as lutas em grande escala ou a chacina na sede da Nerve. Tudo isso é tecnicamente impressionante. Mas a realização da violência gráfica não é a única discrepância importante entre os 2 finais. Existe uma diferença essencial de tom. O Anno é um defensor do final da televisão. Diz que muitos dos espectadores eram mulheres e também gostaram, mesmo que a maioria dos fãs do anime estejam furiosos. Ele diz que não consegue deixar de rir quando dizem que fizeram um trabalho preguiçoso, que na verdade cada membro da Gainax deu mais energia do que qualquer um possa imaginar. No fim, diz se sentir triste por saber que os fãs não puderam fazer os deles. The End of Evangelion não é um final substituto, não é um produto alheio à repercussão no final da série. É o reflexo direto disso. E se lá o Shinji incorporava essa inabilidade frágil em relação ao mundo, aqui ele incorpora a manifestação máxima da reação desse público ao final acolhedor do anime, a agressividade. A experimentação também acontece no filme, o que também prova que o argumento de que aquele final não vale por causa da linguagem não faz sentido, mas se na série o anime quebra a quarta parede expondo a criação já vi muita gente reclamando mesmo, imagens, fazendo meme para comentar ela. Nem de longe a gente tem o mesmo otimismo. Não é uma mensagem carinhosa para tentar superar esses problemas. Não, isso não foi aceito. E é incorporando as ameaças que ele próprio recebeu, usa isso no filme, que o Hideaki Anno desenha a agressividade como uma faceta inevitável dessa vez, não fugindo de relacionar isso com uma questão de gênero. Por isso, todas as agressões do Shinji são contra mulheres. Ainda existe, sim, uma esperança de que um dia as pessoas vão conseguir entender. O diretor não abre mão disso, mas ainda assim percebendo as consequências do próprio otimismo, de que talvez não passe ouça um rap do Enigma que vocês vão pensar um pouco diferente. Sobre, enquanto houver um mundo, todos têm chance de ser felizes, o Shinji confessa que ainda não sabe onde a felicidade dele está. Ele diz que vai pensar no porquê de estar vivendo, mas sabe que sempre vai chegar às mesmas conclusões óbvias. É o diretor falando através dele. O adeus pra mãe, dessa vez, é melancólico, como se o Anno repensasse a própria conclusão a partir das represálias que sofreu quando via uma alternativa para se sentir bem consigo mesmo. É triste pensar que o público ainda repete essa mesma reação, essa mesma violência que o dito verdadeiro final tenta comentar. O final do filme, diferente da série, não é uma redenção, não é um aprendizado, é mais uma agressão. Como se para esse público que não percebeu que lá atrás no anime a salvação do Shinji foi o afeto, a única possibilidade da vida seja, de fato, que profundo. Meu nome é Henrique e esse foi um dos maiores roteiros que eu escrevi até hoje. Nossa, cara, sinceramente profundo, né? Assim, eu nunca assisti a obra, eu só vi alguns raps, eu pretendo assistir ela, né? Mas como eu já tava com tempo e já tinham pedido muito tempo esse react pra mim, eu falei, vou reagir agora. Fiquei curiosa, achei interessante, né? E, tipo, é muito mais complexo do que realmente é. Então, vai ser bom que quando eu for assistir agora, eu vou ver Evangelho com outros olhos. Interessante, aí eu pergunto mais uma vez, e aí, vale a pena ver Evangelho? Tem alguma outra coisa que vocês queiram me explicar que eu não peguei aqui no vídeo, que eu não tenho entendido? Né? Comenta aí embaixo e assim, o dia que eu assistir Evangelho, eu prometo que eu vou voltar aqui e vou fazer um vídeo falando o que eu achei, certo? Lembrando que o link original vai estar aí embaixo na descrição. Um beijo, fiquem com Deus e vamos dialogar um pouco mais aí
nos comentários que eu vou reassistir esse vídeo pra ver se eu entendo um pouco mais e tal, tá bom? Comenta aí embaixo que a gente interage por aí. Um beijo, fique com Deus e a gente se vê por aí. Tchau!